Nós estamos, então, estudando a Epístola de Paulo às Gálatas. Continuamos nossa pregação expositiva nesta carta, que é conhecida como a Carta da Liberdade Cristã. Uma carta muito importante para a Reforma Protestante, uma carta muito importante para o Evangelho, uma carta muito importante para a Igreja do Senhor. Porque ela é a carta que melhor resume e a carta que coloca de maneira mais contundente a essência do Evangelho. É claro que a Bíblia toda fala do Evangelho, né? Toda a Bíblia aponta para Jesus. Mas aqui Paulo está enfrentando um problema, que é um confronto de alguns falsos mestres querendo deturpar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então, eu convido os irmãos a abrir mais uma vez em Gálatas, e nós vamos ler mais uma vez esse trecho. Gálatas 1, do versículo 6 ao 12. Gálatas 1, do versículo 6 ao 12. Vamos ler de novo. Paulo fala assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque a Tua palavra é suficiente para conhecermos o caminho da salvação. Obrigado porque pela Tua graça ela chegou até nós. Por favor, Senhor, se alguém ainda não conhece esse evangelho, que possa ter os ouvidos espirituais abertos hoje, Senhor, para receber o Espírito Santo e alcançar salvação. Edifica a Tua igreja, Pai, e glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como nós vimos nas semanas passadas, que nós começamos a introduzir a Epístola aos Gálatas, o pastor Michael falou aqui, a Galácia foi evangelizada na primeira viagem missionária de Paulo, junto com Barnabé. E muitos daquela região que se converteram eram gentios, não eram judeus. Quando nós falamos que não eram gentios, nós estamos falando que não eram judeus. Mas ocorre que muito rápido, chegaram alguns professores ali, alguns mestres, vindo lá de Jerusalém, dizendo que era necessário complementar a salvação com as obras da lei. As obras da lei eram o quê? Era a circuncisão, que era o ritual de entrada para a religião judaica, que ainda é, na verdade, né? Jesus foi circuncidado, como judeu que ele era. Só que esse era só o ritual de introdução para a religião. Depois haviam outras exigências, como a guarda dos dias santificados e como a guarda da dieta, de não comer animais impuros, conforme descrito lá em Levítico. Então, o que eles estavam dizendo era o seguinte: para vocês que são gentios se tornarem cristãos, vocês devem ser prosélitos judeus. O que isso significa? Significa que vocês precisam se converter ao judaísmo. Mas eles não estavam apenas deturpando o evangelho, estavam também atacando o ministério de Paulo. Paulo era o apóstolo nascido fora de tempo, porque ele foi chamado por Jesus, depois de Jesus ser ressurreto e assunto aos céus, ele apareceu a Paulo na estrada de Damasco, ele não estava entre os 12, e eles atacavam justamente esse chamado de Paulo. E como eles vinham lá da Judéia de Jerusalém, eles estavam usando esse privilégio deles de terem vindo da igreja mãe, porque Jerusalém era conhecida como a igreja mãe, porque é lá que começou a igreja, começou a história da igreja. Eles se aproveitavam disso dizendo: olha, nós conhecemos os 12 apóstolos, nós andamos com eles, nós temos o verdadeiro evangelho. Paulo não.
Paulo nem é apóstolo. Quem disse que ele é apóstolo? E atacavam a mensagem de Paulo e atacavam o ministério de Paulo. E não é à toa que essa é a única carta que nós não vemos elogios aos destinatários. Todas as cartas de Paulo existe um afago, existe um carinho, existe ações de graça pela vida dos irmãos. Até mesmo em Corinto, quando ele escreve para os irmãos de Corinto, na carta aos Coríntios, ele diz assim, sempre dou graça a meu Deus a vosso respeito. E olha que lá na igreja de Corinto estava passando muitos problemas sérios. Havia bagunça, desordem no culto, havia divisão social na hora da ceia, por status financeiro, status econômico. Existia imoralidade tal que nem mesmo se via entre os pagãos, conforme Paulo descreve. E mesmo assim, Paulo ainda agradece a Deus pela vida dos irmãos lá de Corinto. Mas o que está acontecendo ali na Galácia? De tão sério, que Paulo é tão incisivo. O que está havendo, o que está acontecendo que é tão sério que Paulo está tão irado com eles. E isso você vê na carta toda. Se você ainda não leu essa carta, eu encorajo que você faça isso essa semana. E você vai ver que Paulo, realmente, ele tem piques de ira e de admiração, no sentido de estar surpreso com o que está acontecendo. Mas isso não significa que Paulo não esteja os amando. Porque o amor sugere isso também. O amor sabe colocar limites, o amor sabe corrigir. E Paulo está os corrigindo. E o que Paulo está ensinando para eles é que o verdadeiro evangelho é a graça de Cristo. Admiro-me que estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que Paulo está dizendo aqui, o evangelho é a graça. Se vocês saírem da graça, vocês estão em outro evangelho. E para nós entendermos então o que é o evangelho, o que é o verdadeiro evangelho, nós precisamos entender o que é a graça. Quando nós precisamos reconhecer uma nota falsa, né? É bem comum no comércio, as pessoas recebem o troco, olham, venha. O que a gente faz para reconhecer uma nota falsa? A gente estuda todas as falsificações? Não é isso, né? Aqueles que fazem esse trabalho precisam saber muito bem como é a verdadeira nota. Então, se nós queremos conhecer o verdadeiro evangelho, nós precisamos conhecer muito bem o que é a graça de Cristo. O cerne, o centro da epístola aos Gálatas é o evangelho. A justificação pela fé somente. E essa justificação é um ato de graça. É uma obra de Cristo que é atribuída a nós pelo Espírito Santo. Então, por isso, nós vamos ver 3 coisas hoje. Nós primeiro vamos expor o texto, para que a gente entenda o que Paulo está falando de fato para eles, nesses versículos. Nós vamos aprender o que a Bíblia ensina sobre a graça. Afinal, se o verdadeiro evangelho é graça, então nós precisamos saber o que a Bíblia fala sobre graça. E depois nós vamos aplicar a graça à Igreja de Cristo, a nós e às nossas vidas. Vamos começar então expondo o texto. E o título da mensagem hoje é Graça e não outro evangelho. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Admira-me que estejais passando tão depressa. Paulo está surpreso com a rapidez e com a facilidade com que os gálatas estão sendo atraídos por ensinos diferentes que ele os deixou. As igrejas na Galácia, como falamos, elas foram plantadas logo no início ali da primeira viagem missionária de Paulo, e por isso ele já começa de maneira tão incisiva. Ele está admirado, ele está surpreso, ele está frustrado. Como pode acontecer que tão rápido vocês estão deixando ser enganados? Não é apenas um pequeno vento de doutrina, não é apenas alguns problemas, pecados pontuais. Vocês estão passando para outro evangelho. E nós vemos, se você está com a Bíblia aberta aí ainda, nós vemos essa
essa frustração de Paulo em vários versículos aqui em Gálatas. No versículo 8 do capítulo 1, ele fala ainda que nós mesmos, ou um anjo, ou qualquer outra pessoa vos pregue o evangelho, seja anátema, amaldiçoado. Anátema significa isso, amaldiçoado. Lá em 3:1, abre ali em Gálatas 3:1, diz: Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Algumas traduções você vai ver como Gálatas, seus tolos. Quem está seduzindo vocês? 4:11, veja só o que Paulo fala lá em 4:11. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. A carta, ela oscila nesse tom de frustração de Paulo, porque ele está admirado, ele está surpreso. Ele está frustrado. E ele demonstra isso em toda essa carta. A palavra ali passando, na verdade, ela poderia ser traduzida como desertando. Na verdade, uma tradução literal seria essa. Admira-me que estejais desertando para outro evangelho. E desertar é exatamente isso, é esse termo militar, é abandonar o seu exército, abandonar o seu país. E não só isso, abandonar no sentido de trocar de exército, como mercenários fazem. Né? Os mercenários eles saem do exército e vão para o exército que paga melhor. Isso também, essa palavra pode ser usada para a troca de partidos políticos, partidos filosóficos, para a troca de religião. É a nossa famosa expressão vira casaca. Os gálatas estão virando a casaca. O gremista virou colorado. Só que futebol não é nada, futebol é um entretenimento, aqui a gente está falando de coisa séria. Eles estão abandonando o verdadeiro evangelho, estão desertando para outro que não é o evangelho. Essa é a gravidade da situação do que está acontecendo nas igrejas da Galácia. E aqui tem um tema que nós precisamos parar para pensar. Estão desertando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro. É difícil, um pouquinho confuso, né? Parece que Paulo aqui está um pouquinho confuso, aqui é difícil de entender. A questão aqui nessa palavra, outro e outro, em português, está traduzido certo, mas é que no original são duas palavras diferentes que significam outro também. Okay? Primeiro ali seria heteron evangelion, outro evangelho, e o outro seria alon evangelion. E heteron é algo diferente, de essência diferente, outra coisa. E alon evangelion, o alon seria um diferente ou um outro da mesma essência. Por exemplo, quando Jesus conta a parábola das sementes, ele fala que uma parábola caiu à beira, que parte das sementes caiu à beira do caminho, outra parte caiu sobre as pedras, outra parte caiu entre os espinhos e outra parte caiu em boa terra. A palavra que Jesus usa aqui é alon. Porque são todas sementes. Né? Parte da semente caiu na beira do caminho, alon caiu nas pedras, alon nos espinhos e alon, sementes, caiu em boa terra. São todas sementes. Né? E esse é o argumento dos opositores de Paulo. Eles estão dizendo, não é hétero, não é diferente. É alon, é o mesmo evangelho, com alguns complementos. E Paulo diz, não. Não é alon. É outro, totalmente diferente. Muito diferente. O que vocês estão pregando não é o evangelho. Vocês estão complementando o evangelho da graça. Mas graça não pode ter complemento. Senão não é graça. Já viu aqueles que gostam de vender alguma coisinha assim? Toma aqui, é de graça. Só tem que assinar tal programa. Não é de graça, você está pagando. E Paulo está dizendo, olha, vocês estão querendo complementar. Só que graça mais alguma coisa não é mais graça. Não é mais graça. A Bíblia, a mensagem, que não é uma tradução, mas é uma paráfrase, coloca dessa maneira, não posso acreditar no que ouvi. Como podem ser tão inconstantes?
Como resolvem abraçar outra mensagem? Vocês estão traindo aquele que os chamou para a graça de Cristo. E vocês sabem que não se trata de detalhes irrelevantes. É outra mensagem, completamente diferente. É mentira deslavada sobre Deus. Os responsáveis por essa agitação estão virando a mensagem de Cristo de pernas para o ar. Quero deixar bem claro, se algum de nós, até mesmo um anjo do céu, pregar uma mensagem diferente da verdadeira e original, seja amaldiçoado. Vou repetir. Se alguém, não importa a reputação ou as credenciais que possua, pregar uma mensagem diferente do que vocês receberam no início, seja amaldiçoado. Então está bem claro aqui que Paulo está combatendo. O que eles estão pregando não é um evangelho, o mesmo evangelho com algumas peculiaridades, não. É uma coisa totalmente diferente. Mas ainda que nós, Paulo fala, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, assim como já dissemos. E agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo está se defendendo da acusação de que sua mensagem era unilateral ou exclusiva dele. Ou seja, ele está demonstrando que a autoridade não era dele. Ele não está dizendo, olha, vocês têm que acreditar em mim porque eu que estou dizendo. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está falando, olha, até mesmo se eu vier com outra ideia, não me escutem mais, não me ouçam. Se um anjo do céu vier, ele não tem autoridade para mudar essa mensagem. Se qualquer outra pessoa vier e pregar outro evangelho, é falso mestre. Não deem ouvidos. Porque a mensagem é maior que o pregador. A mensagem, o evangelho é maior que qualquer anjo. O evangelho é maior que qualquer um que se intitule mestre e professor. A autoridade é da mensagem, é do evangelho, não é do pregador. Não é de qualquer anjo. O evangelho é da graça de Cristo e pertence só a ele. E se alguém for além do que diz esse evangelho que vocês primeiramente receberam, seja anátema. Anátema é amaldiçoado. Por que amaldiçoado? Paulo está assim, está lançando uma maldição. Mas ele está também fazendo uma declaração. Porque a pessoa é amaldiçoada em primeiro lugar. Porque ela está rejeitando aquele que se fez maldição por nós. Se você não crê no evangelho da graça, você não crê que o sacrifício de Cristo é suficiente. E se o sacrifício de Cristo, que se fez maldição por nós, não é suficiente, então quem é maldito é você. Porque maldito todo aquele que não cumprir a lei. Nós somos malditos, mas Jesus na cruz se fez maldito por nós para pagar pelos nossos pecados. E essas pessoas são malditas também, porque elas estão eternamente condenadas ao inferno. É uma questão aqui de vida ou morte. Alterar a mensagem do evangelho é brincar com fogo. E porventura, procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo não está querendo aqui desagradar a homens, mas ele está dizendo que se for preciso desagradar a homens para servir a Cristo, ele vai fazer, porque ele é servo de Cristo. O interesse dele não é ganhar bajuladores, o interesse dele não é formar partido, o interesse dele é pregar o evangelho puro e simples, como ele deve ser. E esse evangelho ele não recebeu de homem nenhum, ele recebeu de Cristo. Em Damasco, Jesus apareceu para ele, em Damasco, Jesus revelou para Paulo a graça. A autoridade do evangelho é de Cristo. E nós só podemos receber o evangelho mediante revelação direta do Senhor. Deve ser entre você e Deus, e mais ninguém. Agora vamos entender o que é graça. A graça, em primeiro lugar, é o início da vida cristã. Se nós estamos vendo que o evangelho é a graça de Cristo, então nós precisamos entender melhor o que é essa graça. A graça, em primeiro lugar, ela nos salva. Nós somos salvos pela graça somente, pela fé somente.
na obra de Cristo somente. Nós não temos em nós mérito nenhum de salvação. Nenhum. Até porque nós nem podemos ter. A Bíblia fala que os nossos atos de justiça são trapos sujos. Não há nada que nós possamos fazer. É impossível comprar. É impossível comprar a salvação. E por isso que nós temos que nos perceber nessa miséria. Nós temos que perceber que nós somos realmente incapazes de fazer qualquer coisa para nos salvar. E aí nós entendemos que se nós não podemos fazer nada, só o que nós podemos fazer é receber. É graça. Se você vai ao mercado, você tem a continha lá, né? Agora não é mais tão comum isso. Aquela continha que você tem no fim do mês para pagar. E alguém chega e diz para você, olha, o dono do mercadinho diz para você, não precisa pagar, está pago. É isso que Jesus fez por nós. Se você quiser pagar, você não está pagando a conta, você está dando oferta para aquela pessoa. A graça é isso. Se uma pessoa condenada é levada ao presídio, e lá ela chega alguém, o guarda que está ali na entrada do presídio, diz, você não precisa entrar aqui, alguém já está cumprindo a pena por você. Isso é graça. A graça é um amor incondicional, que paga pelos nossos pecados. A graça se revela em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça, ela é recebida porque ela não pode ser paga. E é mediante a fé que nós a recebemos. É graça somente, mediante a fé somente, na obra de Cristo somente. É pela fé que ela é recebida e que ela é operada. E fé em quê? Fé na obra que Cristo realizou. É evidente, diz Paulo, ainda em Gálatas, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé. E não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois de quem? Do gentil. Aquele que os judaizantes estavam querendo converter ao judaísmo, o Evangelho já tem poder para salvá-lo, sem complemento nenhum. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ora, se somos justificados pela fé, isso significa que quando Jesus morreu por nós, foi o justo pelo injusto. O justo pagando a pena do pecador, o justo pagando a pena do injusto. E quando Deus olha para nós, Ele agora vê a justiça de Jesus e não a nossa injustiça. Por isso é pela fé. Porque está feito e nós apenas cremos. A graça também, ela concede uma nova natureza para nós. É difícil colocar uma ordem da série de acontecimentos que ocorrem na conversão de um crente. Mas quando nós cremos, quando nós somos atraídos pela graça irresistível de Cristo, nós recebemos fé. Nós temos arrependimento dos pecados. Nós cremos na suficiência da obra de Cristo. Nós somos adotados como filhos. Nós somos unidos a Cristo. E de maneira definitiva nós somos feitos novas criaturas. E tudo isso é por graça. A gente não sabe o que ocorre primeiro. Graça irresistível, fé, arrependimento, justificação, adoção, união com Cristo. É um acontecimento que vem tomando conta do nosso ser e transformando a nossa vida. Por isso que não importa a circuncisão, não importa obras da lei. Porque os judeus, eles não pediram para deixar de ser judeus, eles eram judeus. Olha o que Paulo fala. Nem circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. É isso que importa. E se nós somos novas criaturas,
Nós jogamos longe qualquer discurso de graça barata. Quer dizer então que se eu sou salvo pela graça, eu posso viver do jeito que eu quiser? De modo nenhum. De modo nenhum. Paulo fala que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, o que para ele morremos. Se nós morremos para o pecado, se nós somos novas criaturas, nós temos novas afeições, nós temos novos desejos. Por isso, se você foi alcançado pela graça, você tem uma nova natureza dentro de si. E você não vai querer viver no pecado. Aquele que é nascido de Deus não tem pecado, diz João. E Jesus falou, não há árvore boa que produza mau fruto. A árvore é conhecida pelo seu fruto. É impossível que alguém que nasceu de novo tenha prazer no pecado. É impossível que alguém que nasceu de novo use esse discurso da graça barata. É impossível, porque ele não deseja isso. A sua natureza é nova, suas afeições são novas, seus desejos são outros. Ele tem agora o caráter de Cristo em si. Muitas pessoas dizem, cuidado quando for pregar sobre a graça, porque as pessoas podem entender que podem fazer qualquer coisa. Cuidado coisa nenhuma. Cuidado não pregar a graça. Porque se não pegar a graça, essas pessoas vão para o inferno. Eu não me preocupo com o que os outros vão pensar. Eu me preocupo com o que a igreja de Cristo precisa ouvir. E a igreja de Cristo precisa ouvir que nós somos salvos pela graça. E que a graça transforma para termos uma nova natureza. E para vivermos de uma maneira diferente. Olha o que Paul Washer fala. Qualquer um que diz que Deus o salvou e continua a viver como vivia antes, eu pergunto, Deus o salvou do quê? Diz que Deus o salvou e continua a viver de maneira igual. Salvou do quê? Do pecado. É que não foi, porque continua vivendo em pecado. Nós temos nova natureza. Não se preocupe em pregar a graça para aqueles que conhecem a graça de Cristo, porque eles nunca vão usar a graça como desculpa para viver como querem. Por isso, se nós somos salvos, regenerados, e pela graça nós temos uma nova natureza, então a graça não é só o início da vida cristã, mas é toda ela, é início, meio e fim. Por isso a graça é toda a vida cristã. Gálatas fala, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão. Ora, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, vocês começaram no Espírito. Vocês foram introduzidos ao corpo de Cristo, foram salvos pela fé, por pura graça. E agora vocês querem continuar a vida pela lei? Se vocês começaram pela graça, vocês vão continuar pela graça. O Evangelho, como muitos pensam, não é simplesmente o início da vida cristã. Não é uma entrada, uma porta somente, mas é o caminho. O Evangelho é por onde nós andamos. O Evangelho, ele nos muda a mente, ele nos muda a maneira como nós pensamos, como nós decidimos as coisas. A graça de Deus, ela muda toda a nossa cosmovisão. E a graça de Deus nos acompanha a vida toda como convertidos. Nos momentos de aflição, é que Paulo fala, a tua graça me basta. Por 3 vezes orei, clamando que o Senhor tirasse meu espinho da carne. E a resposta do Senhor para Paulo foi, a minha graça te basta. Porque a graça é a vida que nos acompanha. E se a graça é a continuidade da vida cristã, a graça também nos santifica. Hebreus 12 fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem ela. Sendo diligentes, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Se nós
estamos separados da graça, nós não andamos em santificação. Se nós estamos na graça, nós somos santificados. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Por quê? Isso significa que nós entramos num processo de justificação e nós aperfeiçoamos a justificação pela santificação? Não, isso é a doutrina católica que ensina. Isso é a doutrina católica que ensina. Mas a Bíblia diz que nós somos declarados justos de uma vez por todas. E a santificação é um processo natural desse novo nascimento e da justificação. É uma evidência da justificação, não é a causa da justificação. Veja o que Franklin Ferreira e Alan Myatt falam na sua teologia sistemática. Existe uma forte tendência de se entender que a justificação é recebida pela graça somente, mas de não entender que santificação é também uma obra da graça, do início ao fim. É muito comum que os evangélicos que entendem que suas obras não têm poder de ganhar a aceitação de Deus na questão da justificação, voltem-se para o legalismo na questão da santificação. Então algumas pessoas pensam, bom, eu fui salvo pela graça, agora vai ser só pelo meu esforço. Não, a santificação também é um ato de graça de Deus para conosco. Entra nosso esforço, porque agora a Bíblia diz, buscai a santificação. Nós devemos buscar, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, devemos mudar nossa vida, devemos abandonar hábitos pecaminosos. Isso é santificação, sermos feitos mais parecidos com Jesus, mas nós não conseguimos sem Ele. É pura graça, do início ao fim. Por isso é um erro pensar que, se formos salvos pela graça, poderemos nos santificar sem ela. Não podemos. O novo nascimento é uma obra única do Senhor. Ele vem, nos separa, nos faz novas criaturas. Agora a santificação, nós participamos dela junto com Deus. Mas sem a graça, nós não conseguimos. A graça também nos capacita para as boas obras. Tem uma série da Netflix chamada The Good Place, né, O Lugar Bom. É uma série de comédia. E nessa série existe ali a personagem principal, que é Eleanor. E é uma série que mostra como seria o céu, né? Então essa personagem morre e ela acaba lá no Good Place, no lugar bom, né, que seria o céu. Só que acontece que ela fica um tanto de surpresa, né, que está naquele lugar. E logo ela descobre que ela não pertence lá. Que, na verdade, uma outra mulher com o mesmo nome dela, nome e sobrenome, e que morreu na mesma hora, acabou indo para o inferno no lugar dela. Desculpa o spoiler aí, se alguém está assistindo a série, tá? Mas é importante aqui para fazer o ponto. E aí, quando ela descobre que está no lugar errado, que ela não merecia estar lá pela vida que ela levou na Terra, ela tem um amigo lá que foi um professor de ética. Então ela pede ajuda para o professor de ética para ela se tornar uma pessoa melhor. E o professor de ética começa a ensiná-la e mostrar para ela como é que ela pode ser uma pessoa boa, tal, né? Só que acontece que finalmente ela é descoberta, né? E quando ela é descoberta, ela pensa, bom, agora acabou a minha chance. Mas aí dão uma chance para ela, bom, então mostre que você se tornou uma pessoa melhor, já que você está fazendo um curso de ética com o professor de ética, talvez você possa ficar aqui no lugar bom. E ela começa, então, a fazer muitas boas ações. Ela vai na porta do mercado. Né? A estrutura lá dos caras alimentares é uma coisa bem louca, né? Mas tem um mercado lá. Aí as pessoas... ela fica segurando a porta para as pessoas passarem. Ela ajuda um ou outro nos afazeres de casa, tal. Ela faz tudo que pode para ter boas ações, para que a pontuação dela suba e ela possa ficar lá no lugar bom. Porque só pode ficar lá no lugar bom quem tem uma pontuação acima da média, né? Você faz o cálculo entre as más ações e as boas ações. Quem tem mais boas ações pode ficar no lugar bom, pode entrar no lugar bom. E ela tenta, de todas as maneiras, aumentar a pontuação para não ter que ir para o lugar ruim. Só que nada muda aquele ponteiro. Nada que ela faça muda, até que ela cai em si. Poxa, o problema é que eu estou fazendo
tudo isso agora para merecer ficar aqui. Então, no fim de tudo, é um motivo egoísta. Eu não tenho o que fazer. Aí ela pega, faz as malas e se prepara para viajar para o lugar ruim. Quando ela toma essa decisão, a pontuação dela começa a subir. Quando ela entende que ela só merece ir para o lugar ruim, e qualquer coisa que ela faça para ficar no lugar bom, não conta ponto porque é para ganhar a pontuação, é um motivo egoístico no final, aí a pontuação começa a subir. Eu não sei se o criador dessa série é um ateu tirando sarro da ideia de vida após a morte, eu não sei se ele é algum religioso pensando na ideia de céu, de inferno, mas ele chegou no ponto do evangelho. Que nós não podemos fazer nada para ganhar salvação, porque qualquer coisa que nós fizermos para ganhar salvação vai ser por um motivo egoísta. Sempre vai ter uma pontinha de estou pensando em mim. Sempre vai ter uma pontinha de eu estou fazendo isso porque eu preciso ganhar crédito com Deus. E aí já não é mais boa ação. Já não são boas obras. O que Jesus fez na cruz por nós foi tornar possível que nós fizéssemos boas obras. Porque no momento que Ele paga pelos nossos pecados, no momento que nossa dívida está paga, todas as ações que nós fizermos para ajudar, todas as boas obras, o cumprimento da lei, agora começa a contar ponto. Não para a salvação. É impossível. Mas Jesus fala lá em Apocalipse que nós seremos julgados ou seremos recompensados e seremos galardão pelas nossas boas obras. Como é possível receber galardão pelas boas obras? Só porque Jesus morreu na cruz por nós. Só porque a nossa dívida está paga. Senão, não seria possível. São os méritos de Cristo, portanto, que nos capacita para fazer as obras puramente por amor a Deus e ao próximo. Não quer dizer, como eu estava falando aqui, não quer dizer que as obras não importam, dizer que nós só somos salvos pelas boas obras, não quer dizer que as obras não importam. Jesus nos recompensará pelas nossas obras. Nós receberemos galardão. Efésios 2:9 diz que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então importa sim. Importa sim. Mas elas são a consumação da nossa fé. As obras são a evidência de que somos salvos, justificados, novas criaturas. Árvore boa dá fruto bom. Nós estudamos Tiago no ano passado. E Tiago fala, né? Tem lá no Tiago 2:23, diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Como assim? O que Tiago está falando? Será que Tiago está contradizendo a Paulo? Será que a Bíblia se contradiz? Vamos abrir lá em Tiago? Vamos ver o que Tiago está dizendo? Tiago 2. Vamos começar lá do versículo 17. Vamos ler o contexto do que Tiago está dizendo. É importante a gente passar por isso aqui. Porque nós estudamos Tiago ano passado e você tem Tiago na sua Bíblia, você vai ler um dia esse versículo e pode ficar confuso. Né? Como assim? Paulo fala uma coisa e Tiago diz outra. Não, eles não estão dizendo, eles não estão se contradizendo. Eles estão falando sobre a justificação pela fé somente, os dois. A partir do 17, versículo 2. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura. Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça.
e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ora, o que Tiago está dizendo aqui, o argumento de Tiago aqui é que a fé é consumada pela obra. Ele não está dizendo que a obra salva. Nós somos declarados justos quando cremos. Pense num casamento. Quando o casal está ali à frente, e ao final da cerimônia, eles fazem os votos, e o pastor, o ministro, declara: eu vos declaro marido e mulher. Quando eles saem daquela cerimônia, ninguém tem dúvida que eles estão casados. Não é isso? Eles saem dali casados. Porém, eles vão para suas núpcias, e lá se consuma o casamento. Antes das núpcias, eles estavam casados? Sim. Mas como fruto dessa união, existe um ato. Como evidência desse amor, existe um ato, que é um amor verdadeiro. É a mesma coisa. Quando nós cremos, recebemos pela fé a graça de Cristo, nós somos declarados justos. Mas nós temos atos que consumam essa fé. Os nossos atos consumam. As nossas boas ações, as nossas boas obras, o cumprimento da lei são a consumação dessa salvação. Não é o que nos justifica. Tiago fala. Ele usa o mesmo versículo de Gênesis que Paulo usa. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ele foi declarado justo no momento que creu. E depois ele foi circuncidado. Depois ele ofereceu o filho dele como oferta. Ao que Deus mandou que parasse, porque aquela oferta apontava para Jesus, o Filho de Deus, que realmente seria sacrificado por nós. Mas tanto a circuncisão como a oferta do seu filho Isaac não valeriam nada se ele não cresce. Seriam atos vazios. Da mesma maneira, Noé creu e depois se salvou na arca. Moisés creu e depois tirou Israel do Egito. Nós cremos e depois somos batizados. E depois somos introduzidos ao corpo de Cristo, oficialmente e formalmente. Quer dizer, Tiago e Paulo não estão em desacordo. Eles só estão mostrando que existe ações nossas que consumam e que confirmam esse ato de justificação. A graça também nos liberta do legalismo e do estilo de vida libertino. Você com certeza conhece a parábola do filho pródigo. Qual é a situação nessa parábola? Nós temos dois filhos, um que pede a parte da herança e vai a um país distante para gastá-la, e tem outro filho que serve ao pai como escravo, como um servo muito obediente. E esse filho pródigo que chega à conclusão, pródigo significa um mau administrador, quando ele chega à conclusão de que não tem mais o que fazer, porque gastou todo o seu dinheiro, o país para onde ele foi está numa crise, ele está agora sendo obrigado a dividir comida com os porcos, ele diz: eu vou voltar para o meu pai e dizer: olha, não sou digno de ser chamado teu filho, mas recebe-me como um dos teus servos. E o pai diz: filho, é motivo de festa tu estar aqui. Vou te dar uma roupa nova, vou te pôr um anel no dedo, vou te dar sandália nova. Eu vou matar um novilho cevado para festejarmos. E no meio dessa festa está vindo do campo aquele filho obediente. E ele escuta: poxa, mas que música é essa que está tocando aí? E ele é informado: o teu irmão voltou. E o teu pai fez uma festa para ele. E ele fica indignado, se recolhe num canto. O pai vem falar com ele e ele diz: pai, eu estou aqui contigo o tempo todo.
servindo como um escravo. E tu nunca me deu uma festa dessas, nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Meu pai disse, filho, tu estás comigo sempre, tudo que é meu é teu. Qual é o problema desses dois filhos? Os dois não conheciam a graça. Um era legalista e achava que teria direito à herança se fosse sempre um filho 100%. Ele teria que comprar o direito à herança. O outro achava que só poderia se alegrar longe da presença do pai. Era um libertino. E a lição que o pai passa para os dois filhos liberta os filhos do mesmo problema: não conhecer a graça. Ser filho é um ato gratuito. Ser filho não pode ser comprado. Ser filho não pode ser comprado. É pura graça. Nós somos adotados como filhos quando cremos em Cristo. A verdade é que o filho pródigo descobre que ele poderia ter se alegrado o tempo todo junto com o pai. Não precisava se distanciar. E o filho obediente descobriu que não precisava comprar a herança. Todos eles descobriram que eles poderiam estar em um banquete junto com o pai o tempo todo. E esse é o convite que Jesus faz nessa parábola. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós temos um banquete à nossa disposição. Como filhos, nós temos 3 opções. Você pode administrar mal a sua herança, e você vai ser um libertino. Você pode ser um legalista, moralista, e achar que Deus só vai te aceitar se você for perfeito. Ou você pode se alegrar na presença do Pai, e estar sempre, constantemente, em um banquete com Ele e com a sua igreja. A graça também, ela glorifica a Deus somente. Efésios 2, 8, 9 diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem de obras para que ninguém se glorie. Se houvesse qualquer obra humana, a glória seria do homem. Se contasse você aceitar Jesus, se contasse você fazer mais do que os outros, você chegaria no céu e diria, eu estou aqui porque eu fui melhor, porque eu fui mais inteligente, porque eu fui mais bondoso, porque eu fui mais legal. Quando nós chegarmos no céu, vai ter só uma resposta, foi graça. Pura graça, nada mais. Existe glória na graça, e essa glória não é nossa, essa glória é de Deus. Olha que Paulo fala lá em Efésios, como Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça. Existe glória na graça, e nós devemos louvar essa glória, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Fomos adotados para o louvor da glória da sua graça. Devemos louvar a Deus, porque essa graça é obra totalmente do Senhor. E o Evangelho da Graça, por fim, ela só é revelada em Cristo. É o que Paulo fala lá no versículo 12. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. A graça de Cristo, ela não pode ser entendida de maneira intelectual. Nós precisamos experimentá-la por revelação. Essa revelação é só de Jesus. Não existe outra revelação. Não existem revelações complementares. Porque eu recebi revelação. Não. A revelação é só de Cristo. É só o Evangelho. E ela está toda na Bíblia. Jesus fala, Deus nos ensina pela Bíblia. É necessário entender com alma e coração essa mensagem que diz que somos muito piores do que jamais ousamos acreditar. Mas somos amados e aceitos em Cristo, como jamais poderíamos esperar.
Esse é o evangelho da graça. Isso é revelado ao seu coração, diretamente por ele. Pessoas podem ser doutoras em Bíblia, doutoras em teólogos importantes, mas se não perceberam essa graça, elas não a receberam. Hernandes Dias Lopes disse que o evangelho é de Cristo, vem de Cristo e glorifica a Cristo. Sua origem não é terrena, mas celestial. Não é humana, mas divina. Não está focada no homem, mas em Cristo. Jesus Cristo foi tanto o agente por meio do qual veio a revelação, quanto com tudo da própria revelação. Por isso os Gálatas têm diante de si, no evangelho de Paulo, uma grandeza incondicional, na qual não há nada para revisar, diminuir ou acrescentar. E é isso que Paulo está fazendo em Gálatas e que nós continuaremos aprendendo através das pregações nas próximas semanas, que Paulo está trazendo de volta os Gálatas para o verdadeiro evangelho. A igreja está sendo firmada no verdadeiro evangelho de Cristo. E aqui, para finalizar, fazer algumas aplicações. Eu acho que ficou bem claro que o evangelho é graça somente. E nada pode ser acrescentado. Nem obras da lei, nem rituais, nem religiosidade. Então, se a graça é o evangelho puro, nós como igreja, nós precisamos estar atentos ao verdadeiro evangelho e não deixar que falsos evangelhos entrem em nossa igreja. Quais são os falsos evangelhos mais comuns hoje em dia? Teologia da prosperidade, teologia de sacrifícios, você tem que sacrificar. Absurdo, né? Jesus já fez o sacrifício por nós, como assim a gente tem que se sacrificar? Teologia do coaching, né? Pregações motivacionais, para nos aumentar a nossa autoestima. Você é bom, cara, você consegue. Não, tá certo, a gente tem que motivar os irmãos, né? Mas isso não é evangelho, gente. Culto de libertação, de maldição hereditária, de legalidade, cura da alma. Como assim? Então, o sacrifício de Jesus não é suficiente para nos libertar das maldições, não é suficiente para nos curar, não é suficiente para nos dar direito total a Ele. Nós somos unidos em Cristo. Eu sou dele e Ele é meu. Como assim legalidade para demônios? Isso não é evangelho. Isso é heteron-evangelho. É outro evangelho, totalmente diferente. Todos negação da graça, todos. Por que a teologia da prosperidade não é evangelho? Porque Jesus não veio para mudar o nosso status social. Jesus não veio para nos fazer ricos, nem pobres. Jesus não veio para resolver a questão econômica do mundo, ele veio para resolver o problema do pecado. O Senhor nos dá a paz e prosperidade, sim, né? Porque Ele promete que nada vai nos faltar. O salmista diz que sou velho, já fui jovem, mas nunca vi o justo mendigando o pão. Com certeza Deus cuida de nós temos paz com Deus. Mas a Bíblia não diz que convertidos vão ser ricos, os apóstolos todos foram martirizados. Olha o que Paulo fala, né? Paulo diz, olha, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo aqui de Filipenses 4,13 também é bem mal entendido, né? É usado pelos teólogos da prosperidade. Não, cara, você pode tudo naquele que te fortalece. Vai lá, cara, faz a tua dívida para comprar teu carro. Estoura teu cartão de crédito. Você pode, né? Você vai conseguir. Não é isso que está falando. Paulo está dizendo totalmente ao contrário. É que não importa a situação, você vai conseguir, porque é Deus que te fortalece. Ele fala para Timóteo também, tendo que comer e com que vestir-vos, estejamos com isso satisfeitos. O verdadeiro evangelho, a graça de Cristo, nos dá contentamento. Não é teologia da miséria e nem teologia da prosperidade, é teologia do contentamento. A graça de Cristo nos leva a ser contentes com o que temos.
Porque a maldição hereditária ou legalidade a demônios, cura da alma, não é bíblico. De forma direta, ou você crê no evangelho ou crê em maldição hereditária. Os dois não dá. Não dá, amiguinho, não dá. São coisas muito distantes. Jeremias fala, naqueles dias dirão mais, os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos é que se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá. Não se diga mais esse ditado. Olha o que ele está falando. Pelo contrário, não é que os filhos vão se embotar por causa da uva verde que os pais comeram, mas a alma que pecar, essa morrerá. O problema é o pecado. Isaías, profetizando sobre Cristo, verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido de Deus, oprimido. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa da nossa maldade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Ele foi ungido para pegar a libertação, libertar cativos. Nós estamos libertos. Não há maldição sobre a sua vida, irmão. Crê em Cristo, de uma vez por todas, não há maldição. Sabemos que todo nascido de Deus não vive no pecado. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus, o maligno, não lhe toca. Não há maldição sobre sua vida. E por fim, está consumado, Jesus falou. Se está consumado, está consumado. Foi o que ele falou na cruz. Maldição hereditária, essa teologia, Heteron Evangelion, é outro evangelho. E por que não é correto dizer aceitar Jesus? Simples, porque é Jesus que nos aceita, É Ele que nos aceita, nós somos os pecadores. Nós somos recebidos pela graça. Aceitar Jesus, fazer a oração do pecador, preencher papelzinho para ser salvo, outro evangelho. Outro evangelho. Os puritanos não faziam apelo, porque eles sabiam que quem se convertia continuava vindo para aprender mais da palavra. Evidências de salvação, fruto. Não importa a experiência que você teve, que você passou e que você viu, dizendo, mas eu conheço tal pessoa, que o pai fez aquilo, daí ele está sofrendo aquilo agora, ele tem o mesmo problema da mãe, ou ele se converteu e ficou rico. Amém, graças a Deus. Mas, irmão, você não pode interpretar a Bíblia pela experiência que você observa. Você deve interpretar a experiência a partir da Bíblia. E a Bíblia fala que todas essas coisas não são evangelho. Não são evangelho. Seja anátema quem prega essas coisas. Passa do verdadeiro evangelho para outra coisa. Segundo, examine se você está dando frutos de graça. Se você foi feito nova criatura pela graça, você tem que ver uma nova vida. Você está dando fruto? Você está produzindo frutos de arrependimento, como João Batista pregou? Produzir, pois, frutos de arrependimento. Se você vive na graça, por que você está sempre ansioso, amargurado, triste e murmurando pelos cantos? Se você tem a graça de Cristo, por que você não ama sua esposa como Cristo amou a igreja? Por que você é uma esposa insubmissa e briguenta, se você tem a graça de Cristo? Por que você é um filho desobediente? Por que você consome pornografia? Se você tem a graça de Cristo e é salvo pela graça, por que anda como um preguiçoso e não dá continuidade a nenhum trabalho? Se você recebeu a graça de Cristo, por que não se esforça para equilibrar suas finanças? Por que você não colabora para o sustento financeiro da igreja? Se você é nova criatura em Cristo, pela graça, por que continuar sem congregar? E fora da comunhão dos santos, sem o pastoreio de pessoas que Deus separou para isso? A graça produz arrependimento. O evangelho não é apenas a maneira pela qual entramos no reino, ele é a maneira pela qual se vive na condição de participante do reino. E deve produzir bons frutos. Se você está na graça, deve viver de acordo com a graça, em santidade e em arrependimento.
E por último, se você está sendo hoje confrontado com o Evangelho da Graça, se você não crê ainda nesse Evangelho, eu faço um convite para você. Receba pela fé. Jesus morreu pelos teus pecados. E é suficiente. Creia na obra de Cristo. Creia que o sacrifício de Jesus te salvou de uma vez por todas. Apenas creia. E você será feito nova criatura. E você ganhará a vida eterna. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Deus, nós pedimos, clamamos pela Tua graça, Pai. Por favor, Deus, por favor, Senhor, não nos deixa viver sem ela, Pai. Por favor, Senhor, que a Tua graça esteja nos acompanhando, Senhor, em cada dia, Senhor, que nós acordarmos, Senhor, em cada dia, Senhor, que nós trabalharmos, Senhor, em cada dia, Senhor, que nós vamos dormir, Senhor, a cada momento, Pai, a Tua graça sobre nós, Pai, em cada decisão que vamos tomar, Senhor, em cada tribulação que nós passarmos, Senhor, que a Tua graça seja suficiente, Pai, em nome de Jesus, Deus, e que esse Evangelho da Graça, Senhor, continue sendo pregado, Pai, a todos os cantos do mundo e renovando vidas, Pai, trazendo pessoas para o Teu reino, em nome de Jesus, amém.